Hoje é dia de Descomplica aí. Hoje a gente vai falar sobre as novidades no ramo da estética. Com ela, a melhor de todas, Rosângela Martins. Tudo bem? Rô, seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem, Roberta? Muito obrigada mais uma vez estar aqui. Eu sei que tá vindo uma feira muito importante por aí, que quem quiser deixar aquele corpo escultural precisa passar por ela. É isso, Rô? Precisa sim para saber tudo que tem de novidade, né? Essa feira ela é de fato uma das mais importantes que nós temos na América Latina. Ela está aí no mercado há 30 anos. Então, esse ano nós completamos 30 anos de Estética, onde acontece simpósios e o Congresso Internacional. E durante a feira, os 4 dias, nos estandes acontecendo todas as inovações do ramo da estética, tanto em tecnologia de produto como equipamentos. Você vai estar lá com alguma palestra, é isso? Eu vou estar no simpósio de pós-operatório em cirurgias plásticas com as tecnologias associadas, né? O que tem de novo aí no mercado e como o profissional da estética deve atuar. Então, se você quiser uma palhinha do que vai acontecer nessa feira, a gente vai conversar agora que a Rosângela vai trazer algumas informações muito importantes, porque a gente tem muita novidade, né? De tempos em tempos, a estética ela é um segmento que vem crescendo bastante, né? Muito, muito, né? A estética ela tem um crescimento exorbitante anual. É fora, assim, das vezes eu paro para pensar e falo, gente, é fora da realidade, né, o que acontece, não dá para acreditar. Só nós que estamos realmente dentro do mercado que nós entendemos tudo isso que vem de novo. E eu venho acompanhando toda essa novidade, né, Roberta? São 40 anos atuando, né? E o pós-operatório, ele é uma área que sempre me chamou muita atenção. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo pós-operatório. E pelo pré também, como nós estávamos conversando antes de chegarmos aqui, né? O pós-operatório, ele vem com muita tecnologia. Tanto para nós profissionais na atuação, como à frente de uma cirurgia, como atuar, e o próprio cirurgião aí com todas as novidades que tem no mercado. Então vamos começar aqui com a lipoaspiração HD, para a gente entender o que é essa lipoaspiração e como que ela se difere então da lipoaspiração tradicional. Tira mais coisa? Olha que interessante, né? A Lipo HD, ela tem umas nuances que a gente precisa sempre estar aí enfatizando, nós profissionais da área. Algumas pessoas ainda acreditam que a Lipo HD, o cirurgião, ele vai retirar a gordura de um local e fazer os gominhos, né? Ainda existe pessoas que acreditam Inteligência nisso. artificial um dia vai fazer isso. Gente, a Lipo HD não é isso. A Lipo HD, ela nada mais é, como muito bem o doutor Saldanha explica, que é o cirurgião que eu trabalho, ele explica que a Lipo HD, ela nem deveria mais ser chamada como Lipo HD, e sim uma lipo de definição anatômica. E ele muito fala sobre isso, né? Uma lipo de definição anatômica, porque a Lipo HD, Roberta, ela vai definir o que você já tem. Então ele não vai tirar a gordura de um local e colocar para fazer os gominhos. Uhum. Essa marcação dos gominhos você já tem que ter, que é a sua musculatura. Então Tem a ele sua vai. parte, né? Não dá pra gente achar que é algo completamente passivo, né? Você não é um Exato. boneco que vai ser Não, esculpido. não, ele vai esculpir o que você já tem. Então, as linhas semilunares, que são essas linhas laterais que nós temos, e a linha alba, é sempre a linha mais definida ali na Lipo HD. Então ele vai colocar a cânula, ele vai lipoaspirar mais ali naquela região para de fato deixar evidente a musculatura que você já tem. Uhum. Então por isso a lipo HD ela tem que ser chamada de lipo de definição anatômica, porque ela vai definir realmente o que você já tem. Tem casos em que ela não é indicada, Rô? Então, isso muito vai do cirurgião, sabe, Roberta? A Avaliação, né, do avaliação paciente. clínica né, que ele vai ter à frente a esse paciente, de que deve fazer ou não, em que momento, sabe? Eu acho que isso vai muito do cirurgião. Então vamos aqui para nossa área, que é a estética. A gente está falando de uma intervenção cirúrgica, que é a lipoaspiração HD, mas que precisa ter uma preparação, um pré e um pós-operatório para que a gente tenha aquele resultado que todo mundo sempre espera, né? Ou então,
especificamente nessa técnica, como é que você analisa quais são as técnicas da estética pré-operatório, pós-operatório, o que é analisado na questão da textura da pele? Muito interessante essa sua pergunta, Roberta. Quando nós falamos de pele, nós temos que entender que ali são várias estruturas que no momento da cirurgia elas serão lesionadas. Quando nós falamos de body tight, Morpheus, Renúvio, o argoplasma, todas essas tecnologias elas são muito similares. Tá? Então o cirurgião ele vai oferecer isso para esse paciente na busca de uma retração de pele para que evite aí uma flacidez. Quando isso acontece dentro do paciente, tudo isso essas estruturas serão estimuladas. Então as fibras colágenas, elásticas, reticulares serão ali estimuladas para que assim aconteça a síntese do colágeno e que não tenhamos uma flacidez. Ok. Feito. Mas vamos pensar no pré. Essa pele, ela tem que ter estruturas ali completamente novas, renovadas. As células têm que estar em constante renovação. E os anos vão passando e nós vamos envelhecendo. As células vão envelhecendo. Então, as mitocôndrias, que são as células, as organelas mestres das nossas células, para que ela realmente tenha uma eficiência no seu trabalho, elas precisam ser renovadas. E com os anos isso vai diminuindo. Sim. Então, algumas células nós já sabemos que nem mitocôndrias têm. E diga-se de passagem que o fibroblasto, a célula responsável pela síntese do colágeno, ela é a célula, Roberta, dentro do nosso corpo que tem maior gasto mitocondrial. Ela precisa de energia. Essas reposições, elas podem ser feitas com esses colágenos que a gente acha em farmácia? Os colágenos, que são os peptídeos de colágeno, muito bem-vindo. Tratamentos estéticos na pré-cirurgia, sabe? Lançar mão de várias tecnologias como ultrassom, radiofrequência, jato de plasma. Então, isso tudo vai fazer com que essa mitocôndria seja acionada. E aí, essa pele vai estar muito mais estruturada e na cirurgia a resposta vai ser melhor. Isso é sem dúvida. Nós já temos isso aí em evidência científica, que o pré-operatório vai fazer com que a sua cirurgia seja um resultado mais efetivo. A cirurgia, ela pode ser, entre aspas, um fracasso, dependendo da falta de pré? Ela pode sim, Roberta. E eu tenho uma atuação frequente entre 20 a 25 pós-operatórios diários. Então, eu atuo pós. Eu trabalho no pós-operatório em torno de 25 pacientes por dia. Eu tenho em torno de 30% dessas pacientes que me procuram antes da cirurgia, para fazer esse pré. E, independente dela me procurar ou não, quando ela já está comigo no andamento de tratamento, já está comigo há 1 ano, 6 meses, 8 meses, e aí na conversa ali do dia a dia, eu vou fazer uma cirurgia. Eu sou uma grande incentivadora. Se ela não está feliz com o corpo dela, ela tem que sim procurar uma cirurgia. Mas eu vou falar para ela sempre, Roberta, você precisa realmente estar preparada para essa cirurgia, sabe? Em todos os sentidos. Sim, a gente está falando emocional, né? Emocional, essas células têm que ser renovadas. Como está o fator nutricional dessa paciente? Então, eu vou estar estimulando essa paciente a fazer tratamentos estéticos e procurar os médicos responsáveis por toda essa área nutricional, sabe, endócrino, e tratar essa paciente antes. Então, a gente está falando aqui especificamente da lipoaspiração HD, mas tem outras técnicas que a Rô trouxe aqui. Outra que a gente poderia trazer também é o Renuvion, hein? Mesma possibilidade? Então, Rô, o Body Tight, o Renúvio, o Ergoplasma, o Morpheus são tecnologias que o cirurgião associa ou não nesse paciente. Ele vai definir, somente o cirurgião vai definir se essa paciente tem indicação ou não para essas tecnologias.
Então vamos pensar no Renúvio. Eu sou completamente apaixonada por ele. O médico que eu trabalho utiliza Renúvio, então eu gosto muito dessa associação. Somente ele vai definir isso. O que é o Renúvio? Ele é uma radiofrequência associada ao gás hélio. Isso é feito dentro do centro cirúrgico no momento da cirurgia plástica. Então ele vai fazer toda a cirurgia, a lipoaspiração e por último ele vai associar o Renúvio, porque o Renúvio ele vai fazer o quê? Retração de pele. Ah, ele dá aquela encolhidinha. Isso, ele evita uma flacidez, tá? Mas então, o importante, ele evita. Se a pessoa já tem flacidez... Ele vai... Desculpa, acho que eu não fui muito clara. A paciente tem uma flacidez, então o médico vai indicar o Renúvio para que ela não tenha uma flacidez posterior à cirurgia. Ok. Tá? Então, precisa fazer a abdominoplastia para usar o Renúvio? Não. O doutor usa o Renúvio como uma lipoaspiração. Ele não precisa cortar a pele. Então, ele vai introduzir a cânula do Renúvio no mesmo local onde ele colocou da lipoaspiração. E ele vai fazer a tração. Então, o Renúvio vai ser colocado ali no subcutâneo, vai fazer todo o trabalho dele com a radiofrequência e o plasma, tá? E vai fazer com que tenha uma retração tecidual. E aí a gente tem um aspecto de uma pele, a gente tem como dizer isso, Rô? Depois de uma técnica dessa, você tem um aspecto de pele 5 anos mais jovem, muito, 10 anos mais jovem? Muito. Inclusive, eu postei recentemente uma paciente de 47 anos que facilmente daria 30 para ela. É mesmo? Muito, tá lá para todo mundo ver. Eu postei acho que ontem. Tá linda demais, ela tem 47 anos e o doutor não cortou pele. Esse é o grande diferencial, sabe, do Renúvio, porque ele não precisa cortar a pele, em alguns casos, por favor, claro, né? Claro que a recuperação dessa forma, ela é muito mais rápida, né? Muito mais rápida, sabe, não tem, dói muito. Não dói muito, o paciente vai ficar um pouco mais inchado, mas isso tudo eu vou resolver na hora do pós-operatório. E aí, quando a gente fala desse pós-operatório, tanto da Lipo-HD, Renúvio, Plasma, todos os outros que você trouxe, são técnicas diferentes, né? Tecnologias usadas de forma diferente para mais ou menos a mesma coisa. Posso similares, dizer isso? Esse pré-operatório, pós-operatório vai depender da tecnologia que vai ser usada, ou não? Okay. Isso. Então vamos pensar assim, numa lipo convencional. A paciente não teve indicação para um Renúvio, para um Body Tight, para um Morpheus, né? Para um Argoplasma. Ele fez a lipo convencional. Ok, vamos lá para o pós-operatório. Eu vou ter uma conduta. O que pode ocasionar de pontos? De diferenciar. Aí a paciente teve indicação para uma lipo-HD. Tudo é indicação, é o médico que vai definir isso. A indicação dessa paciente foi uma lipo-HD. O meu pós-operatório é diferente da lipo convencional. Uhum. Muito diferente. Ele associou nessa lipo-HD um Renúvio. A minha conduta é diferente. E o que pode ocasionar? Muita fibrose, Roberta. Fibrose são aqueles nódulozinhos, é isso? Aqueles nódulos, né? Aqueles cordões. Ela pode vir como forma de cordão, como forma de placa e como forma de bolinhas tipo ervilha, tá? Tipo nódulozinhos. Então, a fibrose, ela é a recuperação tecidual interna. Ok, ela tem que acontecer. Graças a Deus que ela acontece. Sim. Né? A fibrose ela é o reparo tecidual quando acontece um trauma. Mas ela não pode ficar em evidência. Ela não pode ser uma fibrose não funcional. Uhum. Então, ela vai deixar um aspecto inestético. Então, isso não pode acontecer. E isso pode acontecer quando o pós-operatório foi feito de forma errada. Como é que a pessoa sabe? Claro que se ela procurar a Rosângela, ela vai fazer um pós-operatório excelente, mas como é que ela sabe que profissional procurar, o que está sendo feito de forma correta ou não nela? Nossa, Roberta, esse é o grande X da questão. Eu digo que é o pulo do gato, né? O pós-operatório não pode doer. Opa! Não pode doer. Pós-operatório não pode doer jamais. Se por algum momento você, paciente, sentiu dor, está errado. Porque, na verdade, se esse pós-operatório não for feito de uma maneira responsável e consciente,
ele pode desfazer tudo que o médico fez. Ele vai destruir o que o cirurgião fez. E o cirurgião pode ter escolhido a melhor técnica. Ele indicou a melhor técnica para aquele paciente X. E ele executou de forma com maestria. Se o pós-operatório for errado, Roberta, acabou. Acabou. Sabe? Eu posto muito isso na minha rede social. Quantos concertos eu faço quando vem de outro cirurgião e de uma outra profissional que fez o pós-operatório. Estou com uma agora recente que ela fez um pós-operatório de 20 sessões. Nossa. 20 sessões, Roberta. Ela chegou para mim de uma maneira que, chorando, né? Elas chegam chorando. Porque eu falo, eu fiz 20 sessões lá, e olha como eu estou. Então, isso acontece muito, Roberta. Mas aí você, entre aspas, consertar alguém que está vindo de 20 sessões, já perdeu o quê? 4 meses? É uma por semana? Ela vai ficar aí, vai estar passado por 2 meses de cirurgia. 2 meses, já perdeu 2 meses, que é um tempo, eu acho, que é uma janela importante para o corpo se reabilitar, né? É uma janela que, para mim, quando ela está comigo desde o princípio, ele libera para mim com 48 horas para eu começar a fazer o pós, com 72 horas... Então, 60 dias para mim, eu já estou com ela. Tá quase em alta. Já estava em alta. Tá perfeita, tá perfeita. Perfeita, na grande maioria, perfeita. E aí, quando você pega um caso desse, por exemplo, 2 meses de um trabalho mal feito, que às vezes você vai ter que consertar primeiro esse trabalho para depois recuperar essa pessoa. Sim. Né? É possível fazer isso? Teve algum caso que você não conseguiu? Eu não tive nenhum caso que eu não realmente tivesse resultado 100%. Foi tudo muito maravilhoso na minha jornada de trabalho. Mas é árduo, é coisa assim de 3 meses, 4 meses. Eu já fiquei com paciente 6 meses. Nossa. Porque é tudo minucioso, sabe? O menos é mais. Você tem que ter paciência. Não adianta você atropelar. Tem que esperar o corpo responder. O corpo responder. E eu tenho que entregar para o corpo aquilo que ele me pede, né? O corpo fala. E eu preciso entender o que ele está falando. Eu quero aproveitar, Rô, e deixar algo aqui muito claro. Para você que trabalha na área, quando você vai atuar num pós-operatório, você tem que entender que o corpo está passando por um processo de regeneração. E isso tem que ser respeitado. Sim. Então, por menos trauma que o médico tem ali na hora da cirurgia, porque quando o médico utiliza várias tecnologias, ele tem ali o menos risco de lesionar vasos, ok? Então, o meu médico trabalha assim, ele lesiona menos vasos porque ele trabalha com o Vaser, que é uma alta tecnologia na hora da lipoaspiração. Eu amo demais essa tecnologia, então ele lesiona menos vasos. Mesmo assim, alguns vasos são lesionados e eu tenho sangue ali derramado nos tecidos. Lembrem-se disso, profissionais. O sangue, ele tem estruturas, ele tem ali a hemosiderina, que é uma substância que ela é cromófora. Em português. Ela vai de encontro à luz, ela vai de encontro à temperatura quente. Então, se ela chega para mim lesionada e eu coloco um aparelho com alta temperatura que aquece aquele tecido, o que eu estou fazendo com a hemosiderina que está lá dentro dela? Trazendo aqui para a superfície, eu vou escurecer a pele dela. Isso é o mínimo, sabe, assim, que... Gente, pelo amor de Deus, tem que ter critério, sabe, Roberta? Isso me deixa enfurecida, porque eu pego muito caso e eu fico muito triste quando profissionais que não atuam de forma honesta vai aventurar no pós-operatório. Esse é um ponto que a Rosângela está trazendo, porque ultimamente a gente tem tido muitas notícias, assim, muito triste o que tem acontecido na sociedade, porque o ramo da estética, ele tem meio que se banalizado, muito, né? Muito. Qualquer um pode fazer, você entra na internet, pega um aplicativo, pega um tutorial, deixa aqui fazer, já sei como faz. Quando você começa a conversar com profissionais sérios, você percebe que existe uma necessidade de ter uma vasta informação. Muito grande. Você não faz de qualquer jeito, você não pega qualquer técnica, não serve para qualquer um, né? Existem critérios, esses critérios precisam ser estabelecidos e respeitados para que a gente cuide da saúde. A gente está falando de vidas, a gente perdeu algumas vidas nos últimos dias por conta de irresponsabilidade na estética. Exatamente, por irresponsabilidade, sabe? Por cursos online, por profissionais que não sabem o que está fazendo e se aventura, né? Eu vou para a área da estética porque vou ganhar dinheiro. As coisas não são bem assim.
Outro dia aconteceu algo que me deixou muito triste. Me chamaram no WhatsApp e disseram assim para mim: por gentileza, professora, a senhora poderia me dar uma dica no pós-operatório? Que eu estou em uma clínica e colocaram um pós-operatório para eu atender e eu nunca atendi Meu pós-operatório. Deus, que medo. Nossa senhora, eu falei: dica? Cancelei Você do meu não tá, WhatsApp, eu não quero nem conversa com essa pessoa. assim, ainda ficar corresponsável de algum erro dele. Não quero. Vai estudar, vai, sabe, passar madrugadas estudando. O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Estuda, filha. É isso mesmo. É isso que a gente precisa entender e é isso que você vai ter também se você for lá no No dia Estética. 25, no de pós-operatório, onde terá prática, viu, Roberta? Opa. Será um simpósio onde terá toda essa teoria, muito mais teoria, e teremos prática. E aí você vai falar então de tudo isso, plasma, renúvio, é isso? Lipoaspiração HD, todas os pós e pré das técnicas. Exatamente, eu vou estar muito focada no pós-operatório, onde nós temos tecnologias para isso, microcorrente, ultrassom, ILIB, temos muitas tecnologias para atuar no pós-operatório. Para a gente fechar então, um convite para quem quiser participar. Quero convidar todas vocês para estarem no simpósio no dia 25, no Estética, será em São Paulo, e ainda tem aí alguns ingressos, é só vocês procurarem o Instagram do Estética e adquirir o seu ingresso para o simpósio do pós-operatório. Isso aí, muito obrigada, Rosângela, sucesso para você e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Muito obrigada. Descomplica aí, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.